como fazendo ela por escrita. A ideia é que o Matheus fale inicialmente uns 20 minutos e depois a gente use o restante do nosso tempo num bate-papo. Eu sou a Adriana Silva, do outro lado está o Cristiano, e a gente vai fazer essa interação para que vocês possam participar. O Matheus, na verdade, é graduado em Ciências Econômicas pela Unicamp, MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Aos 25 anos foi aprovado no mestrado de Economia Aplicada da USP e nos concursos públicos de economista do Bacen e também de auditor fiscal do Estado de São Paulo, tendo optado pela última opção, ou seja, hoje ele está como auditor fiscal do Estado de São Paulo, onde atua desde esse momento. Em paralelo, ele também é investigador, investidor anjo em startup, é um futurista, ele vai explicar muito bem o que é isso, e está trabalhando com a questão do futuro do trabalho, além de ter um trabalho muito relacionado com criatividade. Matheus, em nome do Instituto Ribeirão 2030, quero agradecer a sua participação nesse nosso bate-papo, nesse nosso diálogo aberto. E, inicialmente, você fala e depois a gente faz um ping-pong de perguntas e respostas, abrindo também para o pessoal que está acompanhando pela internet. Ainda dá tempo de você mandar o link para quem você achar que deve participar desse nosso diálogo aberto de hoje. Obrigada, Matheus. Seja muito bem-vindo aqui na nossa plataforma digital para a gente discutir coisas que são importantes para Ribeirão Preto. Bom, Adriana, eu que agradeço. Estão me ouvindo bem, né? Pode continuar? Sim, pode. Ótimo. Bom, como a Adriana já avisou, a gente planejou fazer uma apresentação não tão longa e para aproveitar um maior espaço para debater. Então, eu preparei essa apresentação da seguinte forma. Então, são 4 etapas, tá? Uma primeira etapa aí de uma visão geral, rápida. Uma segunda etapa que a gente aprofunda um pouco numa teoria da Carlota Pérez, que vem ao encontro do que está acontecendo no mundo. Então, é bem importante, acho bem legal falar um pouco sobre ela. E depois a gente fala das tendências e, por último, as transformações do momento. Então, nessa primeira etapa, um resumo do cenário atual. Nós já provavelmente estamos cansados de ver esse tipo de mapa, né, que é o contágio da epidemia, da pandemia do coronavírus. Né? Então, ele é global. E nós temos 2 tipos eu coloco aqui 2 tipos de reações. Né? Uma do mercado financeiro, que é demonstrando uma queda abrupta, que vocês devem estar vendo esse laser vermelho aqui. Então, essa queda abrupta do mercado financeiro, mostrando o choque financeiro na economia como um todo que está acontecendo. E, do outro lado, por um outro lado, você tem um fator positivo, que é a redução da poluição no mundo, por conta desse movimento de fica em casa. Né? Agora, o que é interessante, esse gráfico aqui, que é do relatório da BCG, eu usei muito os relatórios de consultorias, principalmente da BCG, e acho que é um relatório que ele acaba sendo bastante didático. Ele acaba sendo bastante didático, porque ele mostra, aqui nesse tracejado em vermelho, o crescimento da contaminação, né, dos casos de pacientes críticos. Nesse tracejado aqui, nessa linha tracejada em cinza, é o sistema de saúde, a capacidade do nosso sistema de saúde. Então, nós hoje estamos nessa primeira fase aqui, que é a fase de achatamento da curva, que é evitar que o número de pessoas que estão sendo contaminadas ou infectadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, não ultrapasse a linha, que é a linha de base do sistema, que é a capacidade do sistema. Mas, por outro lado, tem aqui a linha verde, ela demonstra a provável
impacto econômico que vai acontecer no mundo. Então, conforme aumenta o grau de pessoas infectadas pelo vírus, diminui a curva do PIB mundial, ou seja, a economia mundial entra em recessão. Depois nós vamos ter um segundo momento, que alguns países já se encontram aqui, eu vou mostrar isso, que é um momento em que ainda não se tem uma vacina, não se tem uma cura, mas muitas pessoas já foram imunizadas e a economia volta a crescer porque o comércio volta a reabrir, mas nós percebemos que a contaminação ela volta em período de ondas, né? Ou seja, tem um pico, volta a subir, aí provavelmente tem outro lockdown, outro pedido para ficar em casa e ela volta a descer. Então, a gente vai viver esse momento aqui. Tem uma tese interessante que está sendo bastante circulada, que eles chamam isso de momento das ondas, né? Da dança das ondas. Então, a gente ainda vai viver esse momento aqui que a China está vivendo hoje. Mas, nesse momento, o que a gente mais ouve, ou o que as pessoas mais se perguntam é o que vai ser do meu negócio, o que vai ser do meu trabalho, ou quando que voltará ao normal, e qual o impacto disso no mundo. Tá? Então, essas perguntas que estão no ar, e o meu objetivo aqui é tentar trazer um pouco de luz, baseado nesses relatórios, e na teoria da Carlota Pérez, o que provavelmente vai acontecer no mundo. Primeiro, é importante dizer que a gente procura sempre uma resposta direta, né? Nossa mente é assim, a gente gosta de respostas diretas, mas o mundo não é binário, o mundo não é 0 ou 1, ele é quântico, ele tem muitos tons ali entre o branco e o preto, né? Então, não existe hoje uma resposta definitiva para uma pergunta de quanto vai ser o PIB, qual o tamanho vai ser o desemprego. Isso é completamente impossível, né? Dado o tamanho da crise e o tamanho da imprevisibilidade e da incerteza que tem ocorrido. E, nesse momento, a gente vê também o efeito Dunning-Kruger, que, para quem não tem conhecimento a respeito, é o seguinte: é uma teoria psicóloga que demonstra que, muitas vezes, né, isso acontece com todas as pessoas, a gente tem muita convicção, quando a gente tem pouco contato com o assunto, pela primeira vez que a gente está tendo contato com o assunto, a gente acaba tendo muita convicção sobre ele, chegando aqui nesse pico de convicção, mas com pouco conhecimento, né? Então, nessa linha horizontal, no eixo X, aqui eu tenho o grau de conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Então, bem no início, eu costumo ter muita convicção sobre isso. Então, eu tenho até uma história aqui a respeito disso, que no começo, logo em janeiro, quando a gente começou a ouvir essa história do coronavírus na China, eu estava convencido de que isso era um alarde à toa, era uma gripezinha, e podia até ter movimentos empresariais, como do grupo de carnes envolvido. Eu acreditei nisso naquele momento, mas é óbvio, né? Isso, muita gente caiu nessa falsa notícia, nesse falso entendimento, porque a gente tinha pouco conhecimento sobre o assunto. Conforme foi passando o tempo, eu lembro que ali mais ou menos por volta de janeiro, fevereiro, né? Por volta de fevereiro, eu já tinha pedido para minha esposa comprar máscara. Ou seja, menos de um mês depois, conforme você vai percebendo que isso realmente vai espalhar pelo mundo, o seu nível de entendimento começa a aumentar e a sua convicção sobre o que vai acontecer diminui. Então, isso a gente está vivendo muito hoje, né? Essa curva do Dunning-Kruger aqui, que é as pessoas descendo o seu nível de incerteza e aumentando o seu nível de conhecimento. Bom, qual é o problema a ser resolvido? Essa é uma grande questão hoje. Então, diante de todas as informações que a gente tem, o problema que a gente precisa resolver é investimento em ciência, pesquisa, hospital, medicina. A gente precisa
para formar mais médicos, construir mais hospitais, investir mais em ciência? Ou o problema é reduzir a globalização, essa movimentação de pessoas, as viagens internacionais? Ou o problema é proibir Wuhan, que é a província lá da cidade chinesa, onde iniciou essa contaminação, proibiu o pessoal lá de comer morcego, que provavelmente veio da carne do morcego, esse vírus. Então, assim, são várias discussões. A outra é, ou a gente tem que fortalecer a nossa indústria nacional para produzir os equipamentos aqui. Então, o objetivo dessa apresentação é um pouco também tentar trazer uma resposta a isso. O que é, qual o problema que a gente precisa resolver. Bom, agora eu entro na segunda parte, que é a parte das ondas de inovações. O que seria isso? É uma teoria da Carlota Pérez, que é uma estudiosa. Ela é venezuelana, mas já está há muitos anos na Inglaterra e é muito respeitada. Quem procurar no YouTube vai ter a oportunidade de assistir diversas palestras dela e é muito interessante. Então, ela fala, né, assim, não só ela, mas Schumpeter, tem vários outros pensadores, economistas, estudiosos que tentaram colocar na história aí os momentos de revolução industrial, o que ela chama de revoluções tecnológicas. Nós tivemos 5 revoluções, nós estamos no meio da 5ª revolução tecnológica. E eu enfatizo novamente, é bem interessante tentar ir atrás de ouvir o que ela fala, porque de algumas coisas é até assustadora de tão coincidente com o momento que a gente está vivendo. Então, ela defende que nós estamos nessa 5ª revolução tecnológica que começou em 1971, né, que é a revolução promovida pela tecnologia de informação e comunicação. E ela explica que cada uma dessas revoluções tecnológicas que trazem um novo modo de viver, muda tudo no mundo, né, cada uma dessas etapas. E elas são divididas em 2 fases. Então, você tem, dentro de cada revolução, você tem a primeira fase, que é a fase de instalação dessa nova tecnologia, dessa inovação que está surgindo. Aí você tem a fase do meio, que é uma fase de mudança, é um ponto de inflexão. E depois, uma fase final, que é a fase de desenvolvimento da tecnologia, quando tem a era de ouro, quando tem o desenvolvimento econômico e até provocar a maturidade dessa tecnologia e dar início ou dar brecha para uma nova revolução tecnológica. Ela diz que nós estamos exatamente no meio dessa 5ª revolução, ou seja, nós estamos na fase de transição, no ponto do meio. Então, ela menciona entre várias características dessa fase, uma delas é desemprego estrutural e outra é o surgimento de diversos líderes populistas messiânicos. Então, ela menciona, inclusive, que nós estamos, para o que foi da revolução, da 4ª revolução, que foi a passada, nós estamos na época que foi ali entre 1930 e 1944. Tá? E ela prega que hoje, nós estamos nesse meio, né, da passagem da era inicial para a era de ouro, né, para a era de crescimento econômico sustentável, etc. Que ela chama de um crescimento global verde. Então, ela defende muito que nós entramos agora numa fase de um novo modelo de capitalismo, em que é um capitalismo mais sustentável, mais preocupado com o meio ambiente, como não tem como deixar de ser, e, de uma certa forma, ele mais inclusivo. E aí ela aponta algumas tendências, né? Ela fala o seguinte, até na apresentação que ela fez, que está no YouTube, no ano passado, ela falou, olha, essa tendência já está presente entre nós, só precisamos achar um jeito de acelerar isso. E eu pus até um morceguinho ali, porque eu acho que, por uma força sobrenatural, alguma coisa me diz que esse momento, e aí eu vou mostrar depois na apresentação o que ela diz que precisava ter, e coincidentemente que é o que está acontecendo nesse momento. Então, o aumento da importância, o aumento da importância da economia dos intangíveis, ou seja, desmaterializar a economia. Diferente da revolução passada, em que tivemos uma produção em massa muito grande,
nesse momento, nós vamos ter uma economia circular mais forte, que foi bem comentado pelo Henrique na palestra passada, e uma economia mais forte em serviço. E para isso dar certo, precisa de um novo estilo de vida. Ou seja, para que esse modelo dê certo, a gente precisa estar no estilo de vida em que nós vamos privilegiar mais o uso do que o consumo. Então, isso vai reduzir uma produção em larga escala, porque a gente vai estar privilegiando mais o serviço. Então, isso aqui é uma foto de uma apresentação dela, em que ela coloca ali qual é o estilo de vida, isso foi em 2018, qual é o estilo de vida necessário para essa era de ouro desse ciclo econômico. Então, é um estilo de vida mais preocupado com o natural, com o orgânico, com trabalho home office, com saúde mental e física, ou seja, mindfulness, exercícios físicos, mais voltado para energia solar e menos uso de combustíveis fósseis, favorecimento do carro elétrico, uso intensivo em larga escala da internet, uma economia mais preocupada com o circular, então a reciclagem, né, o alugar bens ao invés de possuir. Então, está coincidindo muito com o momento que a gente está vivendo, que o coronavírus está acelerando. Então, o que precisa acontecer? Ela até põe algumas ideias, essa já é de uma outra apresentação, agora de 2019, ela põe assim, olha, nós precisamos, ela defende muito um papel intervencionista do Estado, no seguinte sentido, de promover esse novo movimento. Então, ela defende que a quarta revolução só entrou numa fase de expansão por conta de uma política keynesiana. E há 3 meses atrás, era impossível imaginar isso. Né? Num mercado global cada vez mais liberal, e que pede cada vez menos a intervenção do Estado, era inimaginável a gente pensar que 3 meses depois, a gente está vendo o governo dar dinheiro para populações carentes, autônomos, pessoas que estão sem emprego, para dar, ou seja, uma política fiscal expansionista. E ela fala que isso era o que precisava ter. Outra coisa, ela fala que era o surgimento e a discussão mais forte de uma renda básica, que é essa renda básica que o governo está distribuindo. E assim, outra coisa, o Plano Marshall, que é um plano que teve lá logo no pós-guerra para a reconstrução da Europa. Eu já ouvi economistas e líderes políticos europeus dizendo que precisa entrar no novo Plano Marshall. Ou seja, tudo que ela fala que precisaria acontecer, está acontecendo. Nesse sentido, a gente vai ver aqui nas tendências que o coronavírus acelerou. Uma delas é essa questão do hábito versus a mudança. Ela mesma disse sobre a questão da necessidade que nós temos para entrar nesse novo ciclo de ouro, de ter um hábito mais alinhado com o desenvolvimento econômico sustentável. E isso, a gente sabe que o hábito, ele é difícil você mudar um hábito. Mas quando você tem uma ruptura muito grande, como, por exemplo, essa que estava acontecendo, o home office, por exemplo, é um hábito que veio para ficar, entre outros. Então, o mais importante de todos esses hábitos que a gente vai mostrar aqui é a questão da mentalidade, é a questão da preparar o mindset para o mindset de crescimento, que é a mentalidade de crescimento, que é adaptável. Então, aqui é um gráfico, na verdade, uma parte de um estudo da Falcone, que é uma consultoria, falando das reflexões sobre o cenário pós-crise. E aí ele vai falar da produtividade, hábitos do trabalho, da mobilidade, da saúde, das práticas de negócios e do comportamento do consumidor. E coincide mais ou menos com a análise que eu estou trazendo aqui. Algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu trago um novo modelo que aí é baseado até no que eu estou vendo, no que a gente vê hoje em abundância, que é essa questão de um modelo mais solidário. Né? A gente está vendo a economia global, todos os países, no Brasil, regional, aqui em Ribeirão Preto, um movimento solidário muito forte. Né? E isso vem ao encontro do que a Carlota já falava. O impacto nos mais pobres e a solidariedade. Tem uma coisa muito interessante que muita gente coloca, né, naquele dilema se a gente deveria estar, não deveríamos estar nos preocupando com as mortes que seriam causadas pela fome, no caso de uma crise econômica. Porém, ninguém contou
com essa possibilidade do que é o que realmente está acontecendo, de um movimento solidário muito forte. Então, a gente vê políticas públicas expansionistas, né, essa mais keynesiana, do Estado entregando renda para a população mais carente. A gente vê doações de empresários, doações de cidadãos e campanhas de doações de sociedade civil organizada. Então, esse gráfico que mostrava da consultoria analisando friamente quanto tempo uma pessoa de uma família mais pobre conseguiria se manter alimentando, que está ali 86% das pessoas que conseguem um mês, né, se manter um mês, não estava contando com todo esse movimento de uma economia mais consciente e solidária. No trabalho, a gente tem esse anywhere, anytime, ou seja, cada vez mais as pessoas, já era uma tendência, isso não é nenhuma novidade, que as pessoas podem trabalhar cada vez mais podem trabalhar de qualquer lugar e em qualquer momento. Né? O que nos Estados Unidos, no mundo todo, o pessoal tem chamado muito de nômades digitais. E agora tem uma coisa interessante, né? Isso, pesquisa já tem mostrado, que é hoje ainda uma característica mais favorável para uma elite, para um trabalho mais sofisticado. Isso não é a realidade de um trabalho mais braçal, menos sofisticado, menos remunerado. A tendência no mundo, e já era no mundo, já bem divulgada, a questão da telemedicina, agora no Brasil, acredito que vem para ficar, e uma teleadvocacia, que eu coloquei aqui, que é um processo, é outra carreira, é outra área que eu acho que muito em breve, eu já vi marketplace, para quem não conhece, é como se fosse um shopping online, marketplace sendo criados para advogados. Ou seja, são duas áreas que não se falava nisso há pouco tempo e agora provavelmente vai ter uma intensificação. Outra coisa muito importante é a questão das habilidades, né? A própria ONU sempre divulga quais são as habilidades consideradas com pesquisa com todos os líderes do mundo, e essa questão de resolver problemas, principalmente o pensamento crítico, analítico e a criatividade, estão sempre entre as três primeiras. Uma delas, né, cada uma delas, estão sempre entre as primeiras habilidades mais necessárias para o futuro profissional. Bom, aí eu pus uma brincadeirinha aqui, que é dos desempregados, né, os coelhinhos da Páscoa, porque tem uma coisa interessante que é nesse momento, que é o seguinte: a gente está falando de alguma coisa boa na parte do trabalho, que seria um trabalho mais flexível, digitalizado, mas tem uma parte ruim, que é vai ter uma aceleração também do processo de digitalização e de robotização. E aquela previsão de um desemprego que viria a ser causado conforme a economia fosse atingindo esses níveis de sofisticação, isso também vai ser trazido para o presente. Ou seja, sim, bem provável que a gente tenha um nível maior de desemprego e aí vai ser necessário uma continuidade de uma política de renda básica universal. Isso já é discutido no mundo todo. No processo de educação, a própria ONU soltou que nós temos hoje 770 milhões de alunos com prejuízo nas suas frequências à escola por conta do Covid. Isso, na verdade, já deve ter umas 3 semanas, então pode ser que o número seja maior. A solução que o mundo todo está adotando é a solução do estudo à distância, né? E só na China, esse dado aí eu vi recentemente, que numa desses relatórios, acho que foi da BCG também, foram 45 milhões de downloads dos 6 principais aplicativos de educação. Agora, tem uma coisa que eu faço aqui, a reflexão, que é a questão da qualidade versus a quantidade. Está aumentando muito a quantidade de aula online, mas não a qualidade. A gente ainda está viciado em levar o modelo físico de explanação de conteudista para o mundo digital. E é preciso mudar isso, né? É preciso estar mais atento às metodologias ativas e ao microlearning, ou seja, aulas mais curtas, mais diretas, ao ponto, mais práticas e com diversas metodologias que o mundo da educação está discutindo isso muito, mas poucos estão colocando em prática.
negócios e nova economia. Qual o impacto que o coronavírus está trazendo em acelerar as tendências de negócios e nova economia? Marketing digital. Eu trouxe aqui um outro exemplo bem interessante, acho que todos devem ter visto, que é o caso do torresmo. Viralizou. Para quem não viu, eu vou explicar aqui rapidamente. Estava tendo uma live de um governador, que eu já esqueci o estado. Não é. Bom, era um governador, eu acho que era no estado do Sul, eu não reconheço ele, depois se alguém lembrar pode me dizer. E um cidadão entrou lá e colocou: boa noite, aqui ó, trabalhamos com torresmo para pronta entrega, coisa de primeira qualidade. Alguém já respondeu: qual o telefone do torresmo? Isso da live, ao vivo, no Instagram, o governador falando. E aí, depois ele até coloca um print ali de pessoas que começaram a entrar em contato e ele pergunta: você achou a gente aonde? E o pessoal respondendo na live do governador. E depois vem a notícia, né, ali no portal Povo Online, que microempresário que anunciou o torresmo na live do governador Camilo Santana, né, ele vendeu mais de 40 quilos, é isso? 40 quilos. 40 quilos do produto desde então. Ou seja, ele se utilizou de uma ferramenta muito falada hoje em dia, que é questão dentro do marketing digital, o tráfego, ou seja, tinham, sei lá, milhares ou centenas de milhares de pessoas assistindo aquela live. Ele é um tráfego orgânico que estava ali. Ele foi e colocou um anúncio. Ele aproveitou do tráfego, ele aproveitou da autoridade ali da live que estava acontecendo e promoveu uma campanha rápida. Lógico, ele não utilizou o algoritmo, o pixel, isso aqui eu só coloquei que são níveis mais avançados de marketing digital que cada vez mais vai ficar básico. Não é? Como era no século passado, sei lá, básico, você falar de bom atendimento, você falar de, sei lá, estratégia de marketing, ou cada vez mais vai virar assunto básico você saber operar uma campanha de Facebook ou de Google Ads usando os algoritmos e os pixels que eles fornecem. Gestão pública. Estava acabando meu tempo aqui, deixa eu dar uma acelerada. Eu pus essa imagem que eu achei bem interessante, que ela brinca com essa palavra em inglês, que é o change e o chance, ou seja, a mudança e a chance. Então, em épocas de mudança, aparecem novas oportunidades, chances que antes não existiam. E dentro dessa questão, a própria Carlota também fala muito que uma das necessidades básicas para a gente viver essa nova era, que ela chama de um crescimento global verde, etc., é que o governo esteja um choque muito grande de inovação dentro do governo. E eu acho que essa é uma oportunidade. Né? Já se fala muito de métodos ágeis, design thinking, ou seja, toda uma modelagem de inovação dentro da iniciativa privada que a gente não vê falando sobre isso dentro da gestão pública. Mas agora, com essa urgência de tomada de decisões rápidas que eles estão enfrentando, eu acho que vai ficar muito mais fácil a gente oferecer para o setor público um modelo de uma secretaria de inovação, por exemplo, com formação de squads, esse tipo de coisa. Tem um outro lado, que é o lado que também o coronavírus o Covid-19 acabou acelerando, que é o estado de monitoramento dos cidadãos, ou seja, o Estado monitorando o cidadão. Então, já pelo mundo todo, são relatos de formulários de saúde eletrônica, quando você chega, você tem que preencher o formulário, aí você tem um status, isso tem alguns vídeos muito interessantes mostrando como está acontecendo isso na China. Então, ou seja, a pessoa está perdendo mais sua capacidade de liberdade individual para entregar para o Estado um maior controle sobre a sua vida, porém, nesse momento de pandemia, isso é aceito pela população e, de uma certa forma, a discussão vai ser se o Estado vai depois abrir mão desse controle ou se ele vai querer continuar com isso. Eu acho que vai continuar. E sobre a justificativa de que isso pode antecipar problemas de saúde e melhorar a vida do cidadão. Acho que esse é o último ponto aqui que eu coloco de tendências que o coronavírus antecipou, que é o fortalecimento feminino. Eu não pus o empoderamento, porque eu penso da seguinte forma, né? Eu vi alguns relatos, algumas estatísticas que mostram
que 72% do trabalho dentro dos hospitais são feitos por mulheres. Muitas estão metade, então você já tem uma pressão nesse tipo de mulher que está ali trabalhando dentro dos hospitais. Você tem outra pressão em mulheres que estão em casa, tendo que lidar com os filhos, com o homeschooling e com o trabalho à distância, e muitas vezes o marido não ajuda. Você tem outra pressão também vindo na classe, né, no grupo de mulheres, e muitas mulheres sofrendo com o aumento da violência doméstica, porque o marido não está trabalhando, está enchendo a cara, esse tipo de coisa. Eu acho, e aí é uma previsão que eu não vi em lugar, mas foi baseado nesses vários relatórios, que há uma tendência muito forte desse movimento. A própria Carlota também menciona da questão de esse novo momento precisaria de uma liderança feminina e de jovens mais ativa, e eu acho que essa pressão que as mulheres estão sofrendo hoje vai fazer com que elas saiam desse momento mais definidas, ou seja, aceitando menos esse tipo de políticos com discurso machista e líderes nesse mesmo sentido. Então, a gente acha que vai se beneficiar com essa revolução, se podemos dizer assim, das mulheres. Finalizando, eu vou provavelmente passar uns 4 minutos do tempo combinado, que é só para finalizar. Essa é a quarta e última fase, que seria transformações, ou seja, não eram tendências, não estavam no campo de vista do futurismo, as pessoas não estavam analisando isso. Quem estuda futuro, que analisa tendências, não estava olhando, mas o coronavírus trouxe isso. Então, algumas vão ficar no curto prazo e outras no longo prazo. Lembra do início do gráfico? Nós estamos falando dessa fase aqui, que é a fase depois que a China está vivendo hoje. Então, eu vou passar rapidamente alguns gráficos aqui, mas a China já recuperou 80% do seu mercado de viagens, já recuperou 73% do seu mercado de restaurantes, de supermercados, 100%, e os shoppings, 100%. Mas o que ficou? Ficou uma grande mudança na questão do comportamento. Lembra aquela questão do hábito e as mudanças? De uso de máscara, os restaurantes, para ter sucesso, vão ter que ter mais espaço entre os clientes. O uso desse Digital Health Certificate aí, que seria uma espécie de certificado que em muitos lugares estão pedindo, você mostrar que você está na faixa verde, que você não está no risco de ser contaminado, que você não está convivendo com alguém contaminado. Então, assim, tem várias medidas que estão sendo adotadas nesse período, e no Brasil isso vai acontecer também no segundo semestre. Em breve resumo, está diminuindo muito, né? Aqui seria qual é o consumo no mundo. O que está aumentando? Está aumentando muito o consumo de cuidados com saúde, com alimentação saudável e com principalmente produtos de limpeza doméstica. E vitaminas também. O que as pessoas estão gastando menos? Estão gastando cada vez menos? Ou quais são os mercados que estão sofrendo mais? Mercados de bolsa, mercados de tudo que envolve moda, bens de luxo, viagens, roupas e restaurantes. Aqui nós vemos isso claramente no Brasil. Esse gráfico mostra que o Brasil tem diminuído muito o seu consumo de roupa nesses últimos meses. Estacionamento tem sido bastante prejudicado, turismo, lojas de departamento, restaurante. E os únicos setores que têm crescido são farmácias e supermercados. Faz sentido, né? É o que a gente está vivendo na pele. Esse é um outro dado que mostra a mesma coisa, só que a partir de uma análise de cartão de crédito, uma empresa de cartão de crédito falou, olha, o que ela percebeu? Tem caído muito o consumo de vestiário, turismo, estacionamento. Ou seja, estou mostrando que é o mesmo resultado, só que por fontes diferentes. Tá? O que acontece? Isso que é interessante. A gente está vivendo num período com muito medo. Né? E aqui mostra, esse gráfico é interessante, porque ele mostra que 49% do brasileiro, em fevereiro, não estava com medo do coronavírus. Esse número de 49% caiu para 24%. Só 24% hoje em abril,
só 24% dos brasileiros não têm medo do coronavírus. Isso provavelmente deve ter sido no início de abril, hoje já esse número já deve ter caído mais. Por outro lado, se você somar quem está com um pouco de medo ou muito medo, tem aumentado. Então, aumentou de fevereiro para cá, de 29 para 38, então você somar 38 e 37, você tem aí 75% dos brasileiros estão com medo do coronavírus. Esse medo se reflete também nessa outra pesquisa, que é de outra consultoria, que mostrando o seguinte: quais são as preocupações maiores que esses brasileiros estão hoje? Estão com preocupação com viagem internacional. De novo, aquele mesmo gráfico que mostrava lá o que está diminuindo o gasto. Então, eles estão mais preocupados com viagem internacional, com transporte público, com estar em espaço público, com voo doméstico e academia e restaurante. Aí, esse é uma outra tabela de uma outra consultoria. De novo, vai dar o mesmo resultado, né? O que está aumentando, quais são as tendências que estão diminuindo, né? O que vai ter uma recuperação mais lenta, e aqui eu acho que chama atenção, porque isso eu acho que é interessante, quem tiver interesse em ouvir, eu tenho umas sugestões, mas tem aqui a situação de recuperação lenta para academia, para cinema, para hotéis, para restaurantes, isso está acontecendo no mundo todo. Esses setores vão sofrer com uma recuperação lenta e vão precisar de muita criatividade e atenção nessas tendências para recuperar. Aqui eu não vou repetir, porque é a mesma coisa, só que mostrando no mundo, está mostrando que no mundo todo quais setores estão caindo e bate exatamente. Olha só essa coluna aqui da direita, que é o resumo. O que está aumentando? Cuidado com saúde, poupança e alimentos frescos. O que está diminuindo? Moda, luxo, viagens e restaurantes. Por fim, é um resumo dessas transformações, aumento dos serviços aí de offline. Isso aqui é algo que provavelmente eu não vi em nenhum lugar, mas é uma percepção que eu tive. Vai aumentar muito o serviço de estética, fisioterapia, academia em casa. Então, a pessoa provavelmente vai pedir online e vai receber uma visita de uma pessoa em casa para fazer esse serviço nesse próximo semestre. Segurança alimentar, de novo, morceguinho aqui. Provavelmente, muitas empresas vão se valer de médicos, de vigilância ou de especialistas em vigilância sanitária para dar um atestado de que seu estabelecimento está cumprindo as regras. Aqui seria o último slide, seria um estudo de caso, como que a gente poderia pensar em atividades, iniciativas, estratégias criativas. E eu vou citar só uma. Eu vou aqui no Estética, Salão de Beleza, que eu estava conversando com a minha esposa, e ela falou que viu que uma amiga nossa postou hoje no Instagram a ideia que a gente tinha ainda pensado, que é a pessoa chamar o cabeleireiro, vir em casa, ele vem com máscara, com luva, com protetor, como se fosse no hospital, um macacão, com protetor para o pé, e ele vem todo higienizado, com álcool gel, todo encapado, por mais que é interessante aquela questão de não basta parecer, né? Não basta ser, aquela história, não basta ser honesto, tem que parecer. Não basta ser limpo, tem que parecer limpo e higiênico. Bom, para finalizar, gostaria de aqui, quem quiser apontar para esse QR Code, vai direto para o meu Instagram lá, eu vou começar a postar mais essas conclusões que eu tirei nesses dias, e dizer que, para me apresentar, ao invés de dizer o que eu faço ou onde eu trabalho, que isso é só uma definição momentânea de você ou de uma parte de você, dizer que eu gosto de me apresentar no estilo que eu vi do Murilo Gun, que é um grande idealizador na área de criatividade, falando o que você acredita. E eu acredito que educação e lifelong learning, que é a educação por não só na fase primária, mas durante toda a sua vida, é capaz de formar cidadão para um mundo com desenvolvimento sustentável e socialmente inclusivo. É isso. Desculpa por ter passado o tempo. Obrigada, Matheus. Vamos só retomar a tela para a gente fazer agora o nosso bate-papo com quem está na sala conosco e fazer nossas perguntas e respostas nesse diálogo aberto.
Está retomando a tela? Ah, desculpa, peraí. Eu que tenho que mexer aqui, né? É, você que pôs a apresentação. Eu tenho que vir no... Tá. Só um minutinho, você que está acompanhando, nós vamos seguir aqui a nossa conversa com o Matheus, economista, vamos falar um pouco sobre o conteúdo que ele trouxe, aquilo que nós trouxemos para a sala, para o debate, afinal de contas, é um diálogo aberto. Ele já volta aqui conosco, você também está na tela, vocês podem colocar as suas perguntas aqui do lado, terei o maior prazer em ler, mas você também pode fazer você mesmo a sua pergunta, porque, como disse, a ideia é a gente trocar informações. Cristiano Pavini está do outro lado, eu sou Adriana Silva, e você é o nosso convidado especial, lembrando que esse é um projeto ou uma iniciativa do Instituto Ribeirão 2030, que nós estamos com a demanda de entender melhor o que está acontecendo e prospectar novas alternativas para Ribeirão Preto. Né? Não dá mais para pensar só em Ribeirão Preto, a gente precisa pensar no mundo, isso já faz algum tempo, mas é importante, em algum momento dessa nossa trajetória histórica, a gente focar um pouco para a nossa localidade. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, enquanto todo mundo se sintoniza, volta às suas telas e organiza um pouco aí a linha do raciocínio, e depois eu abro para vocês. Matheus, você usou como tema da sua palestra tendências e transformações aceleradas pelo Covid. Na sua fala ficou muito claro que tendências do campo da economia e mesmo das relações, do estudo das relações da humanidade, já mostravam que nós iríamos fazer uma curva do nosso modelo atual, né? Nosso modelo mental de sociedade, nosso comportamento. Historicamente, isso já aconteceu várias vezes, reflexos, inclusive, de guerras e momentos de ápices de mudança de comportamento, sempre muito focado na economia. Mas quando você usa o conceito acelerar, e nos passa a informação de que a transformação era inevitável, mais cedo ou mais tarde ela aconteceria, você consegue prever dentro dos seus estudos e das suas referências de quanto nós estamos acelerando? Nós estamos falando o quê? Um meio século? Nós estamos falando um século? Nós estamos falando décadas? Nós estamos falando de anos? Né? Essa nossa mudança de comportamento acelerada, dá para fazer uma projeção de quanto é que nós aceleramos? Ó, eu vou te dizer o seguinte, que eu vi uma live com o Flávio Augusto e Luiz Heleno Trajano, que são dois grandes empresários famosíssimos e que comandam empresas e corporações gigantes. E eles disseram que eles adiantaram o processo de transformação digital da empresa deles em 5 anos. Então, eles estão adiantando processos que ocorreriam dentro dos 5 anos em 3 meses. Tamanha o impacto que causou. E foi muito comum eles comentando, junto com era uma live do BCG Pactual, o sócio do banco também falando que isso está acontecendo em diversas empresas, porque as pessoas sabiam que tinham que digitalizar, mas levavam isso, né, naquela questão do hábito. Não conseguiam mudar muito o seu hábito. Isso é um ponto. Com relação à mentalidade, num sentido mais de sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente, com o ser humano, essa questão da solidariedade, eu acho que isso, o adiantamento foi, a aceleração, ou trazer ao ponto presente, né, foi muito maior. E aí, fazendo um raciocínio aqui, você pode me ajudar nesse raciocínio, que eu sei que você estuda bastante isso também. Mas se a gente observar o que ela fala, né, principalmente aí na tese da Carlota, que é uma estudiosa do assunto, nós estamos vivendo aquele momento parecido entre 1930 e 44, com o crescimento de líderes populistas, messiânicos, um desemprego em massa, e um retorno a um apelo desse tipo de discurso. E, de repente, a gente tem a oportunidade, em 6 meses, de adiantar o que talvez nós demoraríamos 10 anos para perceber que isso ia dar errado. Então, nesse sentido, eu chuto dizer que a gente adiantou nesse lado humano, social, socioambiental, de mais de 15 anos, mas é um chute. No campo, inclusive, do meio ambiente, parece que aqueles que diziam só acredito vendo, estão vendo. Exato. Bem, no campo da iniciativa privada, eu consigo entender a velocidade
né, ainda mais pelos dois nomes que você citou, pessoas que vão ter isso como uma regra emergencial, porque ou elas fazem essa transformação, ou elas diminuem esse ato, ou elas vão sucumbir no mercado. Então, eu consigo entender. Mas vamos para a questão das políticas públicas, vamos pensar em governo, vamos pensar em governo público. Você acha que eles vão ter agilidade para fazer essas mudanças todas? Adriana, assim, eu penso bastante nisso. Eu até comecei, no começo, quando a gente até começou a conversar sobre essa minha fala aqui, eu, a princípio, tinha pensado, inclusive, nessa questão pensando nesse momento, o que poderia ser de revolucionário, e aí vem ao encontro com o que a Carlota fala também, que é essa questão que, numa das palestras dela, ela fala bastante, essa necessidade de introduzir inovação dentro do governo. Então, eu estou bastante convicto que hoje, nós estamos numa época aí pré-eleitoral, qualquer candidato que olhar para isso, se atentar ao fato da importância de metodologias ágeis, de toda uma história de inovação dentro do governo, eu acho que ele vai capitanear esse sentimento, o que em futurismo a gente chama também de sinais fracos, que seriam pequenos sinais que estão ali, não é aquela coisa que está na cara. Então, poucos vão ter a oportunidade de enxergar isso e trazer isso para dentro de uma... Então, eu acho que é o início de uma mudança. Não é... O setor público sempre é mais devagar que a iniciativa privada, mas eu acho que para as próximas eleições municipais a gente vai ver um aumento significativo de prefeitos com discurso de inovação, com o discurso de uma secretaria de inovação, com métodos ágeis para tomada de decisão. Bem, a Lisa já tem uma pergunta, mas eu só vou fazer aqui, fechar um pouquinho a linha do raciocínio para a gente poder mudar e abrir para todo mundo participar. Durante muito tempo a gente vem falando sobre o debate entre um Estado mínimo, né, ainda mais tendências recentes, debatendo bastante essa questão de que o Estado precisa ser mínimo, e numa primeira grande crise a gente já começa a exigir um Estado mais presente. Quando o Estado tem que recorrer a contribuições mensais para que as pessoas residentes naquele Estado não sucumbam à miséria, quando a gente precisa ter um sistema de saúde forte para que as pessoas não morram, para que elas possam ser atendidas, é o inverso do Estado mínimo. Você acha que esse debate vai ganhar relevância ou a gente já deixou para trás essa questão do Estado mínimo e de um Estado mais presente? Isso é um assunto de extremo interesse meu, assim, porque eu venho de uma formação que é de uma economia, a gente brinca que se usa incorretamente o termo economia para duas esferas de estudos totalmente diferentes, que é uma economia mais quantificada, mais liberal, uma economia mais keynesiana, mais preocupada com a ação do Estado. Eu venho dessa linha de economia, mas a gente viu que nos últimos anos era quase que uma ofensa você falar em qualquer atividade ou qualquer liderança mais ativa por parte do Estado, exatamente como você pôs. Eu não acho que vai haver uma mudança. Eu acho que é ilusório imaginar que, de repente, a população vai olhar para o Estado como um salvador e vai esquecer todos os problemas que ocorrem de um funcionalismo público, de um mau serviço, de desvios públicos. Mas acho que vai ser mais fácil, isso eu tenho visto em diversos relatos de grandes especialistas do mundo todo, vai ser mais fácil discutir agora a história da renda básica universal, que no Brasil se ouve muito pouco falar disso, em alguns países já fazem experimento, lógico, principalmente países mais desenvolvidos, cuja taxa de, digamos, desemprego é menor e eles têm renda mais favorável para isso. Mas esse empoderamento, principalmente, que eu acho, Adriano, uma coisa que pouca gente está falando, mas é muito interessante olhar, é o ressurgimento do poder das instituições supranacionais, como uma ONU da vida. Então, um pensamento de uma ONU, a ideologia dela, você vê que não é uma de Estado mínimo, né? Ali dentro você tem uma ideologia mais de vamos ajudar os países mais atrasados, que eles chamam. Então, eu acho que isso é uma tendência macro, mas não acho que alguém com um discurso de aumentar gasto público vai vencer a eleição.
entendeu? Bem, então vamos à pergunta da Alisa. Ela diz o seguinte: qual a sua percepção em relação à utilização, fomento e incentivos para as energias renováveis? Extremamente importante. Esses dias eu estava ouvindo um especialista comentando que até 5 anos atrás, 99% da população mundial vivia em regiões que era mais barato você utilizar energia fóssil do que uma energia renovável. Nesses últimos 5 anos, evoluiu de uma maneira tão rápida que já 2/3 da população vive em regiões que é mais barato você iniciar uma nova fábrica usando energia renovável, seja eólica, seja energia solar. Então, assim, já está ocorrendo por parte do mercado e talvez também de alguns governos mais ricos, um grande incentivo a esse tipo de energia. E sem contar que isso é um dos fatores que também está nessa teoria dos ciclos de inovação tecnológica, que é fundamental, né? Você vê hoje cada vez mais empresas falando sobre isso, até como uma forma de conexão com o seu cliente. Então, é um mindset, é um estilo de vida que veio para ficar e está sendo acelerado. Bem, 2 palavras, quando são invertidas numa frase, pode significar coisas bem diferentes. Por exemplo, o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Né? São coisas diferentes e eu queria saber se essa discussão também foi acelerada com o Covid-19, porque, na verdade, a gente já passava por essas transformações. Você trouxe algumas profissões que vão ganhar relevância e que já estavam ganhando relevância. Né? Agora, com isso e o impacto econômico, talvez a gente não consiga mais ter uma semana de 5 dias, talvez a gente vá para um ócio produtivo, como já dizia Domênico De Masi, talvez a gente tenha que reduzir um pouco a nossa do trabalho, aumentar um pouco do lazer, para que todos possam ter trabalho. Né? Talvez o Covid traga para a gente novas reflexões dentro dessa tendência. Mas em relação ao trabalho, o que a gente pode colocar na pauta para debate? Olha, assim, óbvio, né, essa história do trabalho à distância, isso está todo mundo comentando, mas como eu coloquei, existem pesquisas, inclusive daquele relatório que você enviou da CEPAL, que que estuda a América Latina, mostra que isso é uma tendência ainda num trabalho mais sofisticado. Por outro lado, o que eu coloquei ali, que eu acho que é uma questão muito relevante a ser discutida, é o seguinte: para um trabalho menos sofisticado, vai haver essa substituição por parte, cada vez maior, por parte de robôs e de digitalização. O que muitos colocam, e eu acho que é uma tendência, se a gente efetivamente estiver crescendo nessa economia digital, nessa economia mais focada no serviço, há uma tendência em surgir novos trabalhos nesse sentido. E eu acho que o Brasil está numa posição muito privilegiada, porque, por exemplo, a gente tem muitos recursos naturais. Então, você imagina as belezas naturais que existem no centro do Brasil, na região do litoral. Se a gente tivesse mais investimento em serviços de turismo para atrair o mundo todo para o Brasil e prestar esse serviço, nós teríamos muito mais empregos sendo criados. Então, eu acho que essa é uma discussão legal. Por que não se criar mais políticas de turismo organizado no Brasil? Bem, vou pôr o óculos para ler a pergunta da Paola, só para não cometer nenhum erro aqui, que ficou um pouquinho maior. Vamos lá. Então, a Paola acrescenta aqui no nosso debate o seguinte: olha, uma questão que vem ganhando muita relevância nas ações, tanto de governos quanto cidadãs, é a atenção a grupos mais vulneráveis e invisíveis, especialmente em situação de rua e assentamentos espontâneos e irregulares. E planejamento urbano, habitação de interesse social e assistência técnica costumam ficar de fora das análises sobre os setores que se destacarão na retomada das atividades. Vamos novamente perder a oportunidade de olhar com políticas públicas e atenção profissional de mercado para atender a estas necessidades que não são novas?
Muito legal a ponderação da Paola, porque ela acaba trazendo uma intersecção dos tempos, né? Temas que não são novos, com uma possibilidade de leituras novas, e talvez a gente ainda continue com uma visão velha. Sua opinião, Matheus? É difícil. A Paola é uma especialista nisso, né? Mas o que eu tenho visto o pessoal falar bastante é que enquanto a gente... E aí, por isso que eu coloquei aquela questão que eu falei de fortalecimento feminino, porque enquanto a gente tiver a mesma pessoa, o mesmo grupo socioeconômico, político, de pensamento, o grupo sendo o mesmo grupo dominante nas empresas, nos órgãos públicos, principalmente, a tendência é que a gente vai continuar vendo mais do mesmo. É difícil para essas pessoas, é difícil para a gente, é difícil para qualquer ser humano ter o tal do mindset de crescimento, ter a habilidade de mudar o seu ponto de vista. Então, eu acho, e aí, de novo, é um achismo, né, um chute, mas que eu acho que as mulheres são muito fundamentais nesse processo, pela sensibilidade que já têm, pela essa visão mais humanista que possuem do mundo e cada vez mais entrando para a política. Eu acho que, e jovens também, com uma outra mentalidade, eu acho que a gente pode colocar esperança nesse grupo para ocorrer mudanças mais dramáticas. Minha análise. Ok, quero lembrar a todos que eu leio com o maior prazer a pergunta de cada um, mas que o microfone pode ser solicitado para você fazer sua pergunta, interagir, dar réplica, tréplica, né? A ideia é que a gente faça isso de forma mais aquecida. Então, fica aberto, é só você dizer aqui, olha, eu gostaria de fazer uma pergunta e a gente abre o seu microfone. Lembrando também que Cristiane Pavino, jornalista, está conosco. Nós formamos a equipe do Instituto Ribeirão 2030. Matheus é nosso convidado nessa noite. É a nossa segunda edição e a gente está colecionando, inclusive, informações, uma vez que o Instituto Ribeirão 2030 está trabalhando num plano de cidade e a gente está colaborando ou buscando colaboração dos nossos participantes para esse texto final que deverá ser apresentado para debate muito em breve. Enquanto as pessoas se organizam, Matheus, queria saber mais uma coisa. Dentro dessa lógica de Estado, município, União, planeta, países, como que a gente pode ganhar soberania nas nossas tomadas de decisão enquanto município? Assim, tem uma coisa interessante também, que era o seguinte, o Paulo Guedes, que é o ministro forte do governo federal, ele, desde a campanha, desde antes de entrar, sempre falou muito de um lema que é mais Brasil, menos Brasília. E eu assisti a live de 2 horas, muito famosa, que ele fez agora, umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, acalmando o mercado, porque ele estava meio sumido, talvez de quarentena. E ele fala nessa live, de novo, que essa questão do mais Brasil, menos Brasília, direcionando mais recursos e autonomia para os prefeitos. Enquanto isso não acontecer, é muito difícil. O governo municipal não tem como criar moeda, ele não tem como... ele, para gastar mais da dotação orçamentária que ele tem, ele se endivida. E a gente está vendo diversos municípios, governos quebrados, com dívidas enormes, sem conseguir honrar. Então, eu acho fundamental 2 fatores, 2 movimentos. Um é esse movimento do governo federal, de descentralizar, e outro é um movimento de mais participação com os agentes locais. Então, líderes locais, e muitas vezes a solução não demanda o dinheiro. Muitas vezes uma solução demanda inteligência de saber pensar e propor novas soluções. Eu acho que nós temos cada vez mais pessoas se voluntariando a ajudar a políticas públicas por vontade, por vocação, por achar e sentir que está fazendo bem. Eu acho que o governo municipal devia aproveitar mais isso. Posso aproveitar esse tema? Claro, vamos lá. Vou levantar a mão aqui, só que eu não estou com a bica ligada. Aproveitando esse contexto,
Matheus, você citou a necessidade dos municípios terem uma secretaria de inovação. E sempre que se pensa em inovação, se sugere isso para os municípios de modo em geral, eles alegam que não tem recurso para ampliar a administração pública. Como rebater esse discurso e como você imagina que uma cidade do porte de Ribeirão Preto poderia criar uma secretaria de inovação, um departamento de inovação, enfim, uma estrutura vinculada ao poder público, aproveitando toda a expertise da sociedade? Como que você imagina a estruturação disso, pensando em Ribeirão Preto, uma cidade do nosso porte? Olha, eu estava até falando no começo daquela resposta que eu estava dando para a Adriana, que no começo eu talvez estava pensando em fazer algo nesse sentido, então eu cheguei até a escrever bastante sobre isso e eu pensei bastante. Eu imagino da seguinte forma: hoje é muito famoso, né, um termo usado pelas empresas que são squads, que seriam grupos de pessoas. Nada mais são do que grupos de pessoas com especializações diversas. Então, eu imagino que, primeiro, uma secretaria que traga como secretário alguém de fora do meio político, uma estrutura enxuta, mas muito enxuta, com, sei lá, 3, 4 pessoas, mas se valendo muito do apoio dos tais dos squads. Então, o squad vem uma pessoa do financeiro, da prefeitura, outro da educação, e formam um grupo de 10 pessoas e eles vão discutir ali solução. E contando com voluntários, né? Eu acho que isso é plenamente possível. É lógico que alguém pode dizer, não, mas tem uma lei que não permite. Não dá para colocar a lei como impeditivo. Olha, eu sei que tem lá um órgão que é o Fundo de Solidariedade de Ribeirão Preto que funciona com voluntários. Então, acho que é plenamente possível. Aí você encontra voluntários nas universidades, você encontra voluntários que eles podem contar como estágio, você encontra voluntários em grandes empresas. Eu conheço o chefe de inovação, que chama Head de Inovação de grande empresa aqui em Ribeirão Preto, que está trazendo esse tema muito forte. Eu tenho certeza que pessoas, funcionários dali, até para o seu currículo, para a sua formação, se voluntariariam a estar num squad, num grupo, ajudando a prefeitura. Então, a mão de obra vem, ou seja, aproveitando pessoas da própria prefeitura, que são grupos reduzidos, com essas metodologias ágeis para promover e propor soluções e, melhor ainda, que sejam soluções que tenham gasto mínimo. Isso é possível com pessoas criativas e com metodologia. Bem, nós já estamos indo para os nossos últimos 20 minutos de transmissão do nosso diálogo aberto, então se você quiser fazer sua pergunta, aproveite agora, caso contrário eu tenho um monte de perguntas para fazer para o Matheus e vou para a minha próxima. Matheus, é o seguinte, nas últimas 2 décadas a gente tem falado muito em palavras que complementam o conceito de economia. São elas: economia criativa, economia verde, economia sustentável, economia de circuito curto, economia circular, e você acaba colocando na sua lista de formação a nova economia. O que é essa nova economia e como a gente pode se beneficiar desse conceito de nova economia para a gente reverter a realidade local nos próximos décadas? Nova economia é um tema muito usado, debatido, talvez dentro dessa tribo, esse nicho de pessoas que veem o futuro, de futuristas. Então, uma nova economia se traz muito a assuntos como, por exemplo, a digitalização, mas vai muito além. Então, você tem, por exemplo, essa revolução que pode acontecer em razão de um carro autônomo, por exemplo, que já circula em São Francisco. Você já tem cidades com carro autônomo circulando. Então, IoT, por exemplo, 5G, que é uma tecnologia que vai permitir uma revolução na nossa vida. Por quê? Você vai permitir cirurgias à distância, você vai permitir que as pessoas usem roupas conectadas à internet, que é a mistura do 5G com o IoT, que é a internet das coisas. Então, assim, existe todo um grande cenário, arsenal também de tecnologias, que é muito discutido dentro desse guarda-chuva, digamos, de nova economia, que seriam
e que coincide com essa tese de que nós estamos, né, nessa quinta revolução tecnológica, com muita tecnologia aí surgindo e que pode impactar a vida das pessoas. Assim como você disse, muitas vezes, são só termos que são usados de forma diferente. Mas dentro de nova economia também se fala muito em economia compartilhada, nessa questão do Uber, do Airbnb. Então, não sei se eu respondi, se ficou claro para você, a sua pergunta era um pouco diferente. Se não se foi, você me fala. Não, acho que é por aí mesmo. Na verdade, não é nenhuma questão mais de escolha, é uma questão de necessidade a gente pensar em modelos novos de economia, né? E talvez trazendo uma somatória de tudo que está disponível, qualquer coisa que quebre um pouco o que é tradicional. Né? Tudo que vier para contribuir para quebrar o que é tradicional. Uma coisa que é interessante aí, que eu não disse, que é o seguinte: eu gosto muito dessa ideia de que o futuro já existe, ele está mal distribuído, né? Que é aquela história. Então, quando você começa a ver como é na China, como é nos Estados Unidos, em algumas regiões, principalmente no Vale do Silício, você começa a perceber que essa como se fosse uma onda, né, que uma hora vai chegar aqui. E talvez essa nova economia já existe, ela já está em alguns lugares. A gente talvez só não tenha ainda todas as condições para instalar ela aqui, mas se a gente tiver principalmente a mentalidade, né, de, olha, precisamos nos adaptar, e aí é essa questão da dificuldade de mudar o hábito. Tem muitas empresas que já poderiam ter se aderido a um serviço eletrônico, online, mas não faz por conta da comodidade. O tema criatividade, ele está em ebulição, já vai fazer talvez 10, 12, 15 anos, acho que não chega a fazer umas 2 décadas, mas com certeza nos últimos 10 anos a gente tem falado do tema criatividade com muito mais ênfase do que falávamos antes. E como uma habilidade absurdamente necessária para as pessoas que querem se sobressair, algumas até que para se estabelecer. Em alguns casos, a gente pode usar a criatividade para a gente levantar mais do lugar onde a gente já está alto, né? Em alguns casos, a gente precisa da criatividade para a gente ocupar um lugar um pouco mais alto. Dentro desse campo que você chamou de aceleração, né? O que o Covid vem acelerar, ele acelera também essa necessidade de a gente trabalhar com toda a ênfase as habilidades criativas? Perfeitamente. No finalzinho que eu tinha colocado algumas sugestões, e não citei todas, mas eu vou citar uma como exemplo. Imagina você que nesse momento nós temos restaurantes no mundo todo sofrendo. O que um restaurante, um dono de restaurante, tem que fazer para resolver esse problema? Não é uma solução padronizada, não está num livro, não está em uma aula do MBA. Ele tem que usar da capacidade dele de imaginar e de criar soluções. Isso é a criatividade. Então, muita gente ainda faz a relação da criatividade com a criatividade artística. Mas eu vou propor aqui um exercício. Imagina se eu sou um dono de restaurante. Eu primeiro já espalho as mesas, não deixo as mesas unidas, para dar essa sensação de que eu não tenho contato muito próximo com outras pessoas. Mas eu, como cliente, penso assim: como é que eu vou sentir confiança de entrar nesse restaurante e se eu não sei como que é o trato do alimento? Então, se eu não tiver uma cozinha maravilhosa, eu reformaria essa cozinha para ficar ela maravilhosa, colocaria uma câmera e falaria para o cliente: você pode estar ao vivo aqui na câmera tal, você pode deixar no seu celular que você vai ver a nossa cozinha. E aí deixaria os cozinheiros com roupa de médico, aquela coisa, macacão, luva, porque é aquilo que eu falei, o mais importante por mais que você falar uma luva e a mão não faz diferença no seu subconsciente. Se você viu uma luva branquinha, arrumadinha, você tem a sensação de que ele está com cuidado com o alimento. Então, são várias estratégias criativas que vão ser muito exigidas para qualquer tipo de negócio agora, como esse do cabeleireiro que foi até a casa da cliente vestido de astronauta, né? Com roupa preparado para não entrar nenhum
sequer um vírus por nenhum lugar. Então, isso é algo que vai ser muito forte agora nos próximos 6 meses. Bem, a gente tem aqui a opinião do William Moura, dizendo que a palestra foi excelente, valeu muito a pena. Obrigado, William, pela sua participação. E temos uma pergunta do Trevisan. Trevisan é um dos integrantes da coordenadoria da coordenação do Instituto Ribeirão 2030. Parece-me que a tendência bastante acentuada é a de reduzir ou eliminar os gargalos, os chamados canais de distribuição. Quanto menos recurso a utilizar, melhor. Você poderia falar um pouco sobre isso? Será que ele está mencionando mais com relação ao ente público, ao órgão público? A gente vinha falando da prefeitura, né? Cabe esse debate em relação à questão pública. E acho que até mesmo a relação que a gente tem hoje de desperdício, né? No macro, acho que dá para levar a pergunta do Trevisan para outros universos. Ela cabe muito bem no setor público, mas também em outros universos. Porque uma coisa que se fala, tem se discutido muito, é a tendência de eliminar também os intermediários, né? Ou seja, falando da iniciativa privada, com o comércio online, uma empresa que produz a roupa, ela pode, com um portal lindo, maravilhoso, o cliente entra, ela pode mandar direto. Em termos de... Ou seja, isso evita que você faça uma produção, de repente, muito grande que está estocada. Aquela história da quarto ciclo lá de revolução, que era da produção em massa. Você produz um monte de roupa e, de repente, fica estocado nas lojas e promove esse grande desperdício e prejuízo para o meio ambiente. Então, dessa forma de uma produção mais on demand, que é aquela, estou demandando agora e estou produzindo, é uma forma de diminuir o desperdício. Em termos de órgão público, eu vejo isso também nessa necessidade que cada vez mais as prefeituras têm de reduzir, porque assim, o orçamento, por conta de um envelhecimento natural da população, uma previdência que sobrecarrega cada vez mais as contas públicas. Então, você tem e você tinha, além disso, um hábito de contratação para um efeito de ganhar popularidade e ganhar eleição, né? Você tinha um hábito muito forte nos órgãos públicos de contratar muita gente. Então, hoje você tem máquinas inchadas com pouco de recurso. Então, há uma necessidade de inteligência no sentido de alocação de recursos eminente, assim, é urgente, né? E saber utilizar e saber aproveitar. Nesse sentido, até, você vê, tem se discutido muito essa questão de reutilização de espaços. Muitas empresas, isso foi muito citado também pela Luiz Helena Trajano, que vai uma tendência muito forte de reduzir, as empresas de reduzir o tamanho, de reduzir o uso de espaços. E a prefeitura muitas vezes tem lá órgãos grandes, né, prédios enormes, sendo pouco utilizado. Por que não pensar em reutilizações desse espaço de uma maneira mais criativa, mais produtiva, em parceria com a sociedade civil? Então, existem muitas alternativas sem ter que despender dinheiro, né? Bem, quero agradecer a participação do Matheus. Obrigadíssimo por aceitar o convite do Instituto Ribeirão 2030. Tenho certeza que o nosso debate aqui, o nosso diálogo aberto foi positivo, a gente trocou umas ideias muito interessantes e, ao agradecer, eu te deixo o espaço para você fazer suas conclusões. Eu só tenho a agradecer mesmo, concluir que aquela parte lá, que eu, no final, que eu disse que eu acredito realmente que a gente pode ter um movimento por meio da educação, por meio de debates, por meio de uma sociedade civil mais organizada, pensando políticas públicas, pensando melhorias, a gente pode criar, né, que é o que se fala muito também da cocriação, é outro termo muito usado, a gente pode cocriar uma sociedade mais organizada e, até vindo naquela questão que você comentou, do governo com as políticas mais intervencionistas, um governo mais keynesiano, que eu acredito que não vai acontecer, porque, por outro lado, você tem cada vez mais empresários com uma consciência, assim, de ajudar, de colaborar, de tentar falar, não, vamos, ao invés de pôr o Estado como líder desse processo, a gente pode ajudar. Então, eu acho que todo esse movimento que está acontecendo agora
está acelerando muito essa tendência, né, que o próprio Instituto 2030 já traz, que é essa tendência de vamos pensar a cidade, vamos pensar soluções. Por isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para, sempre que possível, tentar fazer parte desses debates, porque é muito enriquecedor para mim, pessoalmente, que gastei tempo aqui, investi meu tempo estudando para trazer isso, eu fui o maior beneficiado. Então, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez a todos que participaram. Lembrando que essa é a nossa segunda edição, a ideia é que a gente faça debates às quintas-feiras, até para a gente aproveitar esse tempo de quarentena, discutir um pouco o que é possível a gente pensar ou projetar ou criar aí algumas perspectivas para o nosso cotidiano. Tenho aqui a participação de todo mundo, te agradeço.